Vamos que vamos, nação! Fala, galera! Wesley Fla12 na área com vocês nessa segunda-feira com muitas informações do Flamengo aqui no canal Wesley Fla12. É isso mesmo, tem mais um capítulo da novela Jorginho no Flamengo. É isso mesmo, galera. O diretor do Flamengo, José Boto, teve um jantar ontem com representante de Jorginho lá no Rio de Janeiro. E segundo as informações, Jorginho está cada vez mais próximo do Flamengo. É isso mesmo, tem também informação de Andréas Pereira, tem também informação de Paquetá. Advogados de Paquetá estão otimistas com o julgamento, hein, nação? E tem também, a rodada do Campeonato Brasileiro. Vou trazer as informações sobre essa rodada, comentar a rodada do Campeonato Brasileiro. Vou falar também sobre Jorginho e muito mais informações para vocês aqui no canal Wesley Fla12. Tem uma maratona de jogos aí do Flamengo, hein? 4 jogos em apenas 10 dias. O bicho vai pegar agora, hein, galera? Só que antes de tudo, galera, peço a você aí que ainda não é inscrito no canal Wesley Fla12, se inscreva aqui embaixo que é de graça, não custa nada. Para você que não é inscrito, basta clicar nessa palavrinha inscreva-se. Clicou, já tá inscrito. Deixa o like também que ajuda bastante a divulgar os vídeos. E acione o sininho da notificação aqui embaixo. Você clica no sininho, depois clica em todas. Assim você recebe o aviso de quando eu postar os vídeos aqui no YouTube, valeu? Pois é, galera, vamos lá para as informações do Mengão. É isso aí, o Flamengo que retorna aos treinos nessa segunda-feira. É isso aí, Flamengo que terá uma maratona de jogos pela frente, galera. Nação, uma maratona de jogos pela frente. Vou trazer aqui a informação para vocês, quer ver? Rapaz, é jogo que não acaba nunca mais. Olha só aqui, ó. Só lembrando que o Flamengo treina nessa segunda-feira, Treina terça-feira, treina quarta-feira pela manhã e na tarde já viaja, Tem a viagem para a Venezuela, onde a gente enfrenta o Deportivo Táchira, a estreia do Flamengo na Libertadores. É isso mesmo, nação. Olha só aqui, ó. Vou trazer aqui para vocês essa maratona de jogos do Flamengo. O Flamengo tem pela frente uma maratona de jogos em 10 dias. Pela Libertadores e também pelo Brasileirão. Serão 4 jogos em 10 dias, galera. Olha só aqui, ó. No dia 3, Dia 3, Flamengo enfrenta o Deportivo Táchira na estreia da Libertadores, lá na Venezuela, às 21h30. Olha só, no dia 6, Flamengo já volta da Venezuela, vai direto para Salvador. Vai direto, não passa nem no Rio. Vai direto para Salvador, onde enfrenta o Vitória da Bahia no final de semana, no Campeonato Brasileiro, às 18h30 pelo Brasileirão. Olha só aqui, ó. Dia 9, Flamengo enfrenta o Central Córdoba, lá no Maracanã, contra o time argentino pela Libertadores. Já no dia 13, Flamengo vai lá para o Sul, onde enfrenta o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro às 17h30. Então, 4 jogos em 10 dias. Será uma maratona. Flamengo vai precisar do elenco que tem, mais do que nunca. Mais do que nunca. E é o seguinte, nação. Teve rodada do Campeonato Brasileiro e vamos falar sobre a rodada do Campeonato Brasileiro, Rapaz, Botafogo, botou uma pressão em cima do Palmeiras ontem. Botafogo 0, Palmeiras 0. Cadê o poderoso Palmeiras ontem? Ontem era pro Botafogo merecer a vitória ontem diante do Palmeiras, sinceramente, lá em São Paulo, Lá no chiqueirinho deles lá, o Palmeiras não jogou nada, mano. Não jogou nada. Daqui a pouco eu falo mais, sobre esse jogo aí. Olha só aqui, ó. O Bahia empatou com o Corinthians, 1-1. Corinthians empatou nos acréscimos, aos 90 minutos. Corinthians foi lá e empatou com o Bahia. O Bahia que estava com um jogador a menos. O Vasco da Gama virou para cima do Santos, lá em Ratópolis, Lá em São Januário. Palmeiras e Botafogo 0-0. Palmeiras e Botafogo 0-0, Flamengo empatou com o Internacional. Flamengo que mereceu a vitória, mas não veio a vitória. O Cruzeiro que venceu o Mirassol por 2-1, graças ao goleiro Cássio, que defendeu o pênalti. É isso mesmo, o fraco Mirassol quase que conseguiu empatar com o Cruzeiro, mas graças ao goleiro Cássio, o Cruzeiro saiu com a vitória. São Paulo empatou em 0-0 com o Sport. O Grêmio venceu o Atlético Mineiro por 2-1. E o Fluminense de Mano Menezes, perdeu para o Fortaleza e Mano Menezes foi demitido do Fluminense. É isso mesmo, já caiu o primeiro técnico do Brasileirão na primeira rodada e foi o Mano Menezes. É isso aí, nação? Tá aqui os resultados dos jogos, da rodada inicial do Campeonato Brasileiro.
Deixa eu ver aqui, tem um jogo hoje, cara. Tem um jogo hoje para finalizar a rodada. Tem um jogo hoje nessa segunda-feira, quer ver? Quem joga na segunda-feira é o Red Bull Bragantino e Ceará. Finaliza hoje a rodada do Campeonato Brasileiro, na primeira rodada. Vamos olhar aqui na classificação, né, galera? Ver aqui a classificação do Brasileirão. Rapaz, esse celular tá devagar demais, tá igual eu. Tá aqui a classificação. Primeiro lugar, Fortaleza, 3 pontos. Juventude, 3 pontos em segundo. Vasco da Gama é terceiro com 3 pontos. Cruzeiro, 3 pontos em quarto. Grêmio, quinto com 3. Aí vem Corinthians com 1 em sexto lugar. E Flamengo em sétimo com 1 ponto. Flamengo enfrenta o Vitória da Bahia no próximo final de semana. Mas o próximo jogo do Flamengo é Libertadores. Vai estrear na Libertadores contra o Deportivo Táchira da Venezuela, lá na Venezuela. E olha só, o nosso Léo Pereira deve estar fora dessa partida, hein? Deve estar fora dessa partida, então o Flamengo deve colocar o zagueiro Cleiton, né? Deve usar o zagueiro Cleiton aí que veio da base para essa partida, já que o Danilo, né? Até agora é dúvida. Até o momento, o Danilo é dúvida para essa partida da estreia da Libertadores. Talvez o Danilo não esteja pronto, né? Para enfrentar o Deportivo Táchira a tempo. Então, o Flamengo deve usar o zagueiro Cleiton junto com o Léo Ortiz para essa partida contra o Deportivo Táchira na estreia do Mengão na Libertadores. Boa sorte aí, né, para o nosso zagueiro Cleiton. O Gerson deve estar à disposição, nação. Esperamos, né, que durante essa semana aí, durante os treinos aí de segunda, terça e quarta, o Gerson esteja pronto para enfrentar o Deportivo Táchira. E ontem o Botafogo jogou muito bem, né, cara? Jogou muito bem contra o Palmeiras ontem, o Botafogo. Deu um sufoco no Palmeiras ontem, era pra ter vencido o Palmeiras. E cadê o poderoso Palmeiras de Abel Ferreira, hein? Abel Ferreira tá sofrendo uma pressão danada lá em São Paulo, né? Rapaz, que é isso? E olha só, nação. Flamengo jogou muito contra o Internacional. Pra mim, Flamengo jogou demais. Acuou o Internacional no seu campo de defesa. E tem muita gente falando que o Internacional jogou muito, cara. Eu não vi o Internacional jogando. O Internacional teve uma oportunidade de gol, um chute no gol, que foi o gol deles. O Rossi não fez uma defesa sequer. O goleiro Rossi não fez uma defesa no jogo. Deu o Flamengo o tempo todo. O Flamengo teve 19 finalizações. 19 finalizações. Pena que o Flamengo pecou nas finalizações. Felipe Luiz tem que treinar, ele já falou na coletiva, né, que vem treinando finalizações, mas tem que treinar muito mais. Mas é o seguinte, eu tô vendo aí muita gente, alguns flamenguistas pegando no pé de Juninho demais, cara. Tudo bem que a gente tem que pontuar os erros, pontuar, criticar, beleza, mas já chega, cara, já chega. Vai ficar batendo na mesma tecla o tempo todo, parece que o flamenguista joga contra o seu próprio time, mano. Deixa, cara, já acabou, já criticou, já acabou. E olha só, vamos fazer uma comparação aqui de Juninho com Vitor Roque do Palmeiras. Olha só, o Juninho custou ao Flamengo 30 milhões de reais. O Flamengo comprou o Juninho para ser um coadjuvante. Enquanto o Pedro se recupera, o Juninho estaria ali, né, substituindo o Pedro. Seria um coadjuvante ali, um jogador para ficar no banco de reservas. Foi para isso que o Flamengo contratou o Juninho. E olha só, Juninho custou 30 milhões de reais ao Flamengo. Sabe quanto custou o Vitor Roque ao Palmeiras? O Vitor Roque, que até agora não fez nada. O Vitor Roque que está jogando no Palmeiras até agora não fez nada. Ontem contra o Botafogo não fez nada. 150 milhões de reais custou o Vitor Roque ao Palmeiras. 150 milhões. Juninho, o Flamengo comprou por 5 milhões de euros. 5 milhões de euros. Um jogador que veio para ser coadjuvante e vem atuando bem, mano. O Juninho vem atuando bem. Ele fez uma bela partida contra o Internacional. Pena que ele perdeu o gol, cara. Pena que se ele faz aquele gol, se Juninho faz aquele gol que bateu na trave, eu teria certeza que ele seria o melhor jogador da partida. O cara se movimenta o tempo todo. Se movimenta o tempo todo, cara. Para o esquema tático do técnico Felipe Luiz, ele é uma peça fundamental ali, mano. Ele se movimenta o tempo todo, intensidade o tempo todo, chama a marcação. Chama a marcação, faz o facão ali para receber o lançamento que o nosso zagueiro Léo Ortiz deu um belo lançamento para ele, mas ele faz o movimento para receber esse lançamento. Poucos jogadores fazem isso. E é o seguinte, a torcida do Flamengo, uma parte da torcida, cara, criticando o tempo todo criticando. Cara, já fez a sua crítica, beleza, já acabou. E o pior é que nós flamenguistas, somos influenciados por torcedores de outros times, TikTok de outros times, YouTubers de outros times.
critica jogador do Flamengo e a gente cai na pilha, velho. A gente não, alguns torcedores caem na pilha desses youtubers de outros clubes, e ainda mais clubes paulistas ainda. Não dá pra entender isso. Juninho fez o gol do título do Campeonato Carioca em cima do Fluminense. Semanas atrás, Juninho foi lá e fez o gol do título do Campeonato Carioca. Aí o cara perde um gol, perdeu 2 gols, é certo? Perdeu 2 gols. Aí cai um monte de crítica em cima do cara. Tudo bem que pode pontuar, pode criticar, pode pontuar os erros, criticar. Mas o tempo todo também nas redes sociais, o tempo todo ali, cara, pelo amor de Deus, é jogar contra o seu próprio time. Aí não dá, mano. Eu lembro, cara, de Gabigol. Eu não gosto de ficar falando de Gabigol, mas tem que falar. Gabigol perdia 4 gols pra fazer 1. Gabigol perdia 3, 4 gols pra fazer 1. E era o craque. E era craque. Agora Juninho vem, num jogo ele perde 2 gols, o cara não presta pra nada, o cara é bagre, não presta pra nada. Eu penso diferente, eu acho que o Juninho pode ajudar muito o Flamengo nessa temporada 2025. Na minha opinião, ele pode e vai ajudar o Flamengo, cara, tenho certeza disso. Vamos seguir aqui, nação, com as informações do Mengão. Vou trazer informação de Paquetá, olha só aqui, ó, defesa de Paquetá acredita que o atleta será absolvido das acusações envolvendo o esquema de apostas. Olha só aqui, ó. Segundo a página West Ham Central, a defesa de Lucas Paquetá acredita que o jogador será absolvido das acusações envolvendo o esquema de apostas. Olha só aqui, ó. O motivo seria a falta de provas do envolvimento direto do jogador com a manipulação de resultados. Lucas Paquetá segue sob investigação e corre o risco de até mesmo ser banido do futebol permanentemente. O julgamento do brasileiro iniciou no dia 17 de março e, segundo a imprensa inglesa, né, deve durar aproximadamente 3 semanas. Tá aqui a defesa de Paquetá, muito otimista, né? Tomara, cara, que ele seja absolvido. Torço muito para que o Paquetá seja absolvido, né? Que ele siga a vida dele. Já pensou o cara ser banido do futebol, não poder mais entrar em campo, mano? Pelo amor de Deus, é uma sentença de morte para o jogador, mano. Pelo amor de Deus. Vamos seguir aqui com as informações do Flamengo. Vou trazer agora informação de Jorginho. É isso mesmo, José Boto ontem almoçou com representante de Jorginho e, segundo informações do Paparazzo Rubro-Negro, ele está cada vez mais próximo do Flamengo. Olha só aqui, ó. A grande contratação do Super Mundial está vindo. Olha só aqui, ó. Flamengo e Jorginho cada vez mais perto de um acerto. Negociação ficou muito bem encaminhada na noite deste domingo. O Paparazzo Rubro-Negro falando aqui, né, que teve a informação que tudo ficou alinhado entre clube e staff do jogador após um jantar de José Boto, diretor do Flamengo, né, e Carlos Eduardo Batista, empresário que está tocando o negócio com o Flamengo. O jantar que praticamente selou o negócio aconteceu no restaurante Casa Tua, na Barra da Tijuca. Informação aqui do Gabriel Reis, Paparazzo Rubro-Negro. Mais um capítulo dessa novela Jorginho no Flamengo, né? Já tá durando já um tempo já, né, essa novela aí. Mas é normal, cara, é normal. Um jogador de grande porte, que foi terceiro melhor do mundo, joga no Arsenal, né? É um ótimo meio de campo, tem vários clubes da Europa querendo ele. Então, se ele vier para o Flamengo, nação, será uma contratação e tanto. Será uma contratação e tanto para o Flamengo. E olha só, nação, tem informação também aqui da FIFA. Olha só, FIFA considera realizar partida para definir adversário do Flamengo no Mundial de Clubes. Olha só que a FIFA considera a possibilidade de realizar uma partida entre América do México e Los Angeles FC para decidir quem assumirá a vaga do Leão no grupo do Flamengo no Mundial de Clubes. O América do México entraria na disputa por ser o melhor colocado no ranking da CONCACAF. Já o Los Angeles FC, né, entra por ter sido o vice-campeão da CONCACAF Champions, né? Tá aqui, a FIFA pretende colocar esses dois clubes, né, para disputar, para ver quem vai entrar no grupo do Flamengo no Mundial de Clubes. Cara, o América do México, eu só sei que ele tem uma grande torcida lá nos Estados Unidos, né? Pois tem muito mexicano lá nos Estados Unidos. E a FIFA quer porque quer colocar o América do México nesse Mundial. Eles querem porque querem o América, pois vai lotar o estádio lá nos Estados Unidos. É isso aí. E olha só, nação, vou trazer informação agora, né, de Andréas Pereira. É isso mesmo. Flamengo que quer contratar 2 meias. Não quer dizer se o Jorginho vier, o Andréas Pereira será descartado. Nada disso.
Flamengo quer 2 meias, inclusive o Andrés Pereira seria para substituir o De Arrascaeta, que não vem bem fisicamente, hein? Olha só aqui, ó. O meio-campista Andrés Pereira não possui interesse em renovar o contrato com o Fulham da Inglaterra. Olha só que informação aqui do Paparazzo Rubro-Negro, hein, galera? André se sente desvalorizado no Fulham, principalmente pelo fato de não ser titular nos últimos jogos, o que acredita ter prejudicado sua convocação para a seleção brasileira. Segundo fonte ligada ao atleta, ele vê esse movimento de não ser utilizado como uma estratégia do clube para desvalorizá-lo e facilitar uma renovação de contrato. No entanto, as conversas com o Fulham não avançaram e ele não quer renovar. Tá aqui a informação, né, trazida aqui pelo Paparazzo Rubro-Negro. O Andrés Pereira, cara, eu acho que cairia como uma luva no Flamengo, na minha opinião. Gosto muito do futebol do Andrés Pereira. Não é um futebol que pareça com tem as mesmas características do Arrascaeta. Ele é um jogador que tem mais porte físico, né? Tem mais um porte atlético do que o Arrascaeta. Não tem muitas lesões, isso é muito importante. E é um jogador muito bom para o meio de campo ali do Flamengo. Eu acho que cairia como uma luva para ser o provável substituto, né, do De Arrascaeta, que até hoje o Arrascaeta não tem um substituto no Flamengo ainda. A gente viu contra o Internacional, né, que tanto o Arrascaeta quanto o Gerson fez muita falta, que foi um jogador cerebral, um jogador ali centralizado, que usa muita técnica e a inteligência para deixar os atacantes na cara do gol, né? E é isso aí, nação, eu vou ficando por aqui, mais tarde eu volto com mais informações para vocês. Tamo junto, nação, porque isso aqui é Mengão. Valeu, galera, fui!